vamos ler os Salmos. O tema desse trabalho, irmãos, muito rico, muito rico. Eu não sei se todos os obreiros são assim ainda, mas eu ainda choro quando estou lendo a Bíblia. Quase 25 anos depois, eu ainda tenho o hábito de chorar lendo a Bíblia, e hoje não foi diferente. Lendo esse tema, lendo este salmo, o Senhor Jesus me deu algumas coisas aqui dentro deles, e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Quero ser fiel, como sempre tenho sido, aquilo que Deus me dá para poder falar ao coração da igreja. Amém? Salmo 128. Eu queria que tivesse todos aqui, todos os papais, mamães, esposos, maridos, esposas. Queria que estivesse todos aqui, todos, porque essa palavra ela vai nos edificar muito, vai nos fazer refletir muito. Amém? E eu louvo a Deus que foi o pastor Vitor que colocou esse tema, não foi eu que arrumei ele, né? Coloquei ele aqui porque achei bonitinho. Amém? É um tema muito, mas muito confrontador para as nossas vidas. Amém? Salmo 128. Me acompanhe, tá bom? Vou pedir para a Gabi deixar a Bíblia aí na tela, com alguns versículos também que eu vou estar falando ao longo da mensagem, tá bom, Gabi? Vai me ajudando aí. Salmo 128, verso 1. Presta atenção aqui, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Verso 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao... Verso 5. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Verso de número 4, toda a igreja, 1, 2, 3. Amém? Mais uma vez, a igreja. Amém, igreja? Pode se assentar aí, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Se você puder aguentar uns minutinhos aí, tá bom? Sem água, sem banheiro, eu vou agradecer muito. Amém? Quem prega, irmãos, agradece muito. O silêncio, amém? Esse negócio de ficar andando pela igreja, isso aí atrapalha demais. Amém? Irmãos, presta atenção aqui, ó. Os 15 salmos que eram cantados na época das festas em Jerusalém, os 15 salmos que eram cantados nas épocas de festas em Jerusalém por aqueles que vinham de outros lugares, que vinham de outras regiões, que vinham de outros países, de lugares próximos de Jerusalém, para poder celebrar as festas anuais, que eram 3: festa da Páscoa, do Pentecoste e festa também das cabanas. O texto sagrado diz, irmãos, segundo os historiadores, do Salmo 120 até o Salmo de número 134. O Salmo 120 até o 134 eram salmos cantados, entoados por peregrinos que vinham de várias partes do mundo para poder celebrar qualquer tipo de festa, ou para vir adorar a Deus no templo em Jerusalém. Dentre esses 15 salmos, o Salmo 128 é um salmo peculiar, é um salmo especial, porque fala de forma enfática
fala de forma bem direta e objetiva sobre família, sobre os valores da família. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu diria: valores perdidos dentro da família, valores perdidos dentro de casa, valores perdidos no meio da família. E a gente sabe, irmãos, que uma família se reflete para o lado de fora aquilo que nós vivemos dentro de casa. Muitos traumas que as pessoas têm na sua vida nos dias de hoje é fruto daquilo que ela viveu na infância, dentro de casa, e isso reflete para o mundo exterior. Este Salmo 128, ele é bem minucioso. Eu li ele pelo menos 15 vezes ao longo dessa semana, e eu confesso para vocês, irmãos, cada hora que a gente lia, a gente ia mudando o foco, o jeito e o pensamento do Salmo. Mas quando foi hoje, o Senhor me despertou, e eu quero compartilhar com vocês aqui alguns valores que foram tidos dentro da família do século 21, e que Deus quer resgatar isso com muita urgência. Com muita urgência. Por quê, pastor? Porque o adversário, ele tem destruído famílias em vários lugares, e às vezes por coisas simples, por coisas muito simples, o adversário tem destruído famílias inteiras. Eu já disse, quando se tem um problema na família, reflete para o lado de fora. Quando o adversário trabalha dentro de uma casa, se reflete do lado de fora. Quando o adversário trabalha dentro de um lar, se reflete dentro da empresa, se reflete na faculdade, na escola, na empresa, principalmente na igreja, que é o cenário em que nós estamos inseridos. No Salmo 128, o peregrino, o homem que está dando esse salmo, ele declara valores inegociáveis que não podem sumir dentro de uma casa. Mas na família do século 21, isso está acabando, isso está sumindo. E Deus levantou alguém neste último tempo com este tema para poder nos alertar. Quem aqui ama a sua família, diga amém. Quem aqui ama a sua família, diga amém. Então este salmo te interessa. Valores do Salmo 128 que foram perdidos no século 21. Está no verso primeiro. Primeiro valor que foi perdido dentro das famílias, dentro de casa hoje, é o temor. Uma palavra pequena, mas de um poder muito grande. O que é temor, pastor? Segundo o dicionário da língua portuguesa, temor quer dizer respeito, quer dizer honra. As pessoas vivem dentro de casa como se não fossem cristãs. As pessoas vivem dentro de casa como se não fossem crentes. As pessoas vivem dentro de casa como se não frequentasse a igreja. É triste, irmãos, se você der uma passeada ao longo da semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, nos dias em que não estiver dias de culto aqui ou em qualquer outro lugar, você vai ver como é que a pessoa está portada, como é que a pessoa está na sua maneira de se comportar diante de Deus, talvez também diante da sociedade. O temor está sendo arrancado de dentro de casa aos poucos. A honra a Deus, o respeito ao Deus Todo-Poderoso. A gente sabe, irmãos, que tem programas de televisão que não convêm aos crentes. E se a gente chegar num determinado tempo da vida
a gente vai ver pessoas assistindo coisas que desagradam a Deus, ouvindo coisas que desagradam a Deus, falando coisas que desagradam a Deus. Lares cristãos, ou que se diz cristão, não tem mais aquela reverência, aquele respeito ao Deus Todo-Poderoso. Percebe, irmãos, que é muito complexo. Como é complexo a gente vir a um culto como esse, e quando chegamos em casa é um ambiente de palavrão, é um ambiente em que a pessoa, ela até tenta, ela até se esforça, mas ela precisa conviver com aquilo. Isso é a falta do temor a Deus dentro de casa. Isso é a falta do temor a Deus dentro do lar. Isso é a falta do temor a Deus dentro de um ambiente em que nós dizemos que é um lar cristão. Um lar cristão, irmãos, não pode ter um ambiente de tribulação. Não pode ser um ambiente em que nós vamos colocar qualquer coisa para os nossos filhos assistirem. Não é um ambiente em que nós vamos proferir qualquer palavra, mas é um lugar onde nós devemos continuar reverenciando o Deus Criador dos céus e da terra. Porque a igreja não começa aqui. A igreja começa na onde? A igreja começa na onde? Eu quero que a Gabriela coloque para nós aí na tela Filemão, o único capítulo de Filemão. Você vai colocar o verso de número 2. Olha que interessante isso, irmão. Filemão, versículo de número 2. É lá do Novo Testamento, perto do Apocalipse, Gabriel. Filemão, versículo de número 2. Eu quero que a igreja leia para mim, por favor. Filemão, capítulo 1, verso de número 2. 1, 2, 3, a igreja. E a igreja que está na onde? Percebe, irmãos, que havia uma igreja. A casa deste homem era uma extensão do reino de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que você responda para você mesmo. Se chegar uma pessoa que não te conhece, se chegar uma pessoa que não sabe que você é cristão, nunca te viu na vida, e entrar dentro da sua casa em qualquer dia da semana, ela vai dizer o quê? Que a sua casa é um ambiente cristão? Ou ela vai dizer que a sua casa não é um ambiente cristão? Responda para você mesmo. A sua casa, que você diz que é um ambiente cristão, se chega alguém lá que não te conhece e olha, e a pessoa vai falar: aqui verdadeiramente é um ambiente cristão. Tem louvor, tem palavra, tem glória a Deus, tem bendito seja o nome do Senhor. E aí, a sua casa é uma extensão do céu, ou a sua casa é um ambiente de tribulação? Tem lares, irmãos, que você não tem poder, que você não tem o que fazer, que você não tem o poder de poder determinar o que vai ser falado, o que vai ser assistido. Só que num lar onde todos professam a mesma fé, é impossível. É impossível não haver uma comunhão. É impossível a presença de Deus não estar em nosso meio. É impossível os louvores não serem doados, porque o nosso lar é um lar cristão, ou deveria ser um lar cristão. E o primeiro valor que está perdendo no meio das famílias hoje dentro de casa é o temor a Deus. E o salmista fala que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. O salmista está dizendo aqui no verso 1: o homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é uma pessoa satisfeita, porque ainda que esteja na luta, ainda que esteja passando por dificuldades, ele sabe em quem ele confiar, porque foi Deus que lhe chamou, foi Deus que lhe vocacionou, foi Deus que escolheu para aquele momento, para aquela obra extraordinária. Você recebe essa palavra nesta noite com alegria? O homem que teme ao Senhor,
homem abençoado. Está dizendo aí no verso número 4, 128, verso 4. Eis que assim será o homem abençoado. De que maneira, pastor? E por quê? Porque ele teme ao Senhor. Que Deus nesta noite possa levar novamente para dentro da nossa casa o temor a Ele, para que a gente consiga, para que a gente possa ser cristão aqui e cristão também na nossa casa, para que nós possamos fazer culto aqui, para que nós possamos fazer culto na nossa casa. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você responda para você mesmo. Você já fez algum culto na sua casa? Você já fez culto na sua casa? Você, sua esposa, seus filhos, já fez alguma vez? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Irmãos, se tem um ambiente em que a presença de Deus tem que ser notória na nossa vida, é dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar. E eu confesso para vocês, às vezes a gente se reúne, eu, as missionárias e as meninas, para fazer uns cultos em casa. Quando não tem culto aqui, segunda, terça e quinta, irmãos, a presença de Deus vem de uma forma tão extraordinária. Do mesmo jeito que acontece aqui, acontece lá. E Deus está dizendo para nós: resgate isso dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro da sua casa. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E quem teme a Deus também dentro do seu lar vai ser abençoado, vai ser próspero, vai ser feliz, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro valor que está sendo perdido dentro de casa, que Deus quer recuperar em nós, é o temor a Deus. Segundo valor que Deus quer recuperar em nossas vidas, irmãos, é a tal da palavra tão pequenininha chamada união. 4 letras, união. Porque se você ler o verso de número 2, leia para mim, a igreja, 128, verso 2, 1, 2, 3, a igreja. Olha só, irmãos, eu presto atenção muito aos detalhes. Essa palavra trabalho que vocês estão vendo aí, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Essa palavra trabalho nos traz a ideia de produtividade, nos traz a ideia de produção. Agora, como é, irmãos, que a gente consegue produzir alguma coisa se não tem união? Como é que a gente consegue prosperar de alguma maneira se não tem união? Um lar dividido, diz a palavra do Senhor, um reino dividido não subsiste. É por isso que o adversário não luta entre si mesmo, ele luta contra quem é da luz, e às vezes ele prevalece. É por isso, irmãos, que o reino da luz, ele prevalece em muitas circunstâncias, porque está unido. Agora eu pergunto para você, qual é o reino que consegue vencer estando dividido? E essa palavra união, irmãos, está sumindo do meio das famílias, está sumindo de dentro dos lares. Não tem esse negócio dentro de casa de cada um esperar que talvez, né, em muitos lugares a gente vê isso acontecer. A esposa é quem faz tudo pelo lar. A esposa é quem tem que assumir toda a responsabilidade do lar. A esposa é quem tem que assumir todas as responsabilidades para poder dar conta. Isso aí não existe. Porque um lar onde tem união, irmãos, todos trabalham juntos, todos se esforçam ao mesmo tempo, todos de alguma maneira vai colocar a mão no arado. Às vezes eu falo para minha filha, ó, dá uma força aqui, não é para poder tirar a paz dela, para poder tirar o sossego dela, não. É para diminuir o trabalho, porque ela fazendo um pouco, eu faço um pouco, a minha esposa faz um pouquinho e as filhas fazem um pouco, o trabalho vai diminuir sobremaneira. Que negócio é esse, irmãos, de um homem que chega em casa e não quer saber de fazer nada? Que negócio é esse de um homem que chega do trabalho só porque trabalha fora, não pode ajudar a esposa também dentro de casa? Isso não existe. Quando tem união dentro do lar, irmãos, o fardo fica mais leve, o fardo fica mais brando, fica mais sossegado. Por isso que o salmista está dizendo
que ele vai comer do fruto do seu trabalho. Mas o trabalho fala de produção, e só tem produtividade quando se tem união. Não tem como vencer uma batalha se não tiver unido. E isso, irmãos, está sumindo, está desaparecendo no meio dos lares. Por isso muitas guerras, muitas contradições. Por isso que a gente vê em vários lugares muitas picuinhas por coisas bobas. Porque o que é casamento, irmãos? É fazer o outro feliz. O que é casamento? É fazer o outro feliz. Quando eu saio desse meu propósito e fico esperando que o outro me faça feliz, aí as coisas começam a dar errado. As coisas começam a ir pelo buraco. As coisas começam a se desestruturar. Porque o casamento, irmãos, é cada um fazendo a sua parte. Eu faço a minha parte para fazer a minha esposa feliz, e ela faz a parte dela para me fazer feliz. Isso é casamento. Isso é união no meio do casamento. E o que foi que Salomão escreveu? Salomão escreveu bem claramente em Eclesiastes. Eclesiastes, Salomão escreve assim no capítulo 4. Ele diz: é melhor andar dois juntos, porque um só, quando está sozinho, cai. Não tem quem o levante, não tem quem o ajude, não tem quem o estenda as suas mãos para poder lhe colocar de pé. Mas quando estão os dois juntos, unidos, quando estão os dois juntos no mesmo propósito, o que acontece? Deus, ele vem com a sua graça, com a sua misericórdia, com as bênçãos dele, abre os céus sobre as nossas vidas, e o casal, a família, a casa é abençoada. Mas isso está sumindo, irmãos, no meio dos casais. Isso está sumindo no meio das famílias. Por isso muitos casamentos destruídos, porque um deixou de fazer a sua parte. E quando um deixa de fazer a sua parte, a outra parte não aguenta, fica muito pesado. E é isso que o salmista está falando. Trabalho é sinônimo de união. Terceira coisa, irmãos, que está sumindo no meio das famílias, verso de número 3. Eu quero que a igreja leia para mim. Verso de número 3 é a responsabilidade masculina. No meio da família está sumindo isso aí. Verso de número 3. Toda a igreja, 1, 2, 3. Olha só, irmãos, que interessante. O salmo começa falando lá no topo, no versículo 1, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Você percebe como o salmo coloca a responsabilidade em cima do homem? E não tem para onde a gente correr. Embora eu quis de todas as formas dar uma alisada, dar uma maneirada, mas varões, não tem para onde a gente correr. Homem, não tem para onde a gente correr. A responsabilidade é nossa. Perceba que o Salmo 128, ele é bem claro, porque ele está falando assim, ó: bem-aventurado é o homem e não a mulher. Essa palavra não é unissex. Essa palavra, ela é objetiva. Está falando do homem. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Então a responsabilidade maior sempre vai recair sobre quem? Sobre quem, varões? Sobre o homem. Se você ler a carta de Paulo à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo escreve assim, ó, com essas palavras, com essas letras: vós, maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Qual que é a maior prova de Cristo mostrando o seu amor pela igreja? Sua própria morte. Você sabe o que o apóstolo Paulo estava falando? Homem, se possível for, viva qualquer tipo de perigo pela sua esposa. Percebe, irmãos, que a responsabilidade maior é do homem. E olha só, irmãos, o detalhe desse versículo 3. Eu achei lindo isso aqui. Foi aqui que eu parei. A videira produz uvas. A videira produz uvas. E a oliveira produz azeitona. A oliveira produz azeitona.
O verso 3 está dizendo que a esposa é como uma videira em volta de casa. Os filhos é como plantas de oliveira em roda da mesa. Agora, irmãos, como é que esse povo produz? Como é que esse povo consegue dar frutos se eles não forem bem plantados? Se eles não forem bem regados? Se eles não forem bem cultivados? E se eles não forem bem podados? Como é que uma árvore consegue dar frutos se não for bem plantado, bem regado, bem cultivado e bem podado? E de quem é essa responsabilidade? Para que os meus filhos e a minha esposa possam dar frutos, essa responsabilidade é de quem? É do homem. Irmãos, eu estou falando de um lar cristão, tá? Um lar cristão, já disse, tem lugares que você não tem o que fazer, porque só você é crente, a sua esposa não é, os seus filhos não é. É uma situação totalmente diferente. Mas o homem que teme ao Senhor, com certeza Deus vai honrar ele de alguma maneira. Mas voltando ao Salmo, no lar cristão, no verso de número 3 que nós acabamos de ler aqui, a mulher é uma videira e os filhos são como oliveira. Como é que essa galera vai dar fruto, irmãos? Através de mim, através do varão, através da figura masculina. É eu que tenho que assumir essa responsabilidade de podar, de regar, de cuidar, de dar carinho, de dar amor, de dar zelo. E onde é que está nos dias de hoje essa figura masculina? Está sumindo, está desaparecendo de dentro dos lares. E essa figura masculina, irmãos, não pode sair de dentro dos lares. Muitos casamentos se desfazendo. Você já percebeu, irmãos, como faz uma falta a figura de um pai dentro de um lar? Uma psicóloga falando há pouco tempo atrás. E é engraçado que eu vi esse vídeo, a minha esposa também viu, me mostrou. Eu achei muito lindo. A figura do pai dentro de um lar cristão, irmãos, é de extrema importância. Por quê? Porque, simbolicamente falando, os filhos nascem e ficam com um cordão umbilical grudado à mãe. E os filhos vão crescendo. 2, 5, 10, 15, 20 anos. Os filhos ficam grudados à mãe. E quem é que tem a função de cortar esse cordão umbilical? É o pai. Se não tem a figura do pai dentro de um lar, o lar perece. Se não tem a figura de um pai dentro de um lar, o lar, irmãos, ele não subsiste, ele não aguenta. A menos que a mulher tenha fibra, uma mulher cristã, uma mulher que ora, aí ela consegue levar adiante. Mas a figura do pai, ela é extremamente importante na sociedade. O pai não pode sair de cena, não pode ser anulado. O pai precisa estar no contexto família, porque o pai tem a função de cortar o cordão umbilical. Porque a mãe fala para o filho assim, ó, vai escovar os dentes, e os filhos demoram tempos e tempos, horas e horas, demora, fica lá enrolando, faz o de tudo, só não vai escovar o dente. A minha filha Micaela é assim, vai escovar o dente e ela fica enrolando, fica enrolando, fica enrolando. Aí quem é que tem a figura? O malvadão. Quem é que vem com a função, talvez, né, de vilão da história? É o pai. Só fala uma vez, Micaela, vai escovar os dentes. Ela vai. Porque a figura do pai não pode sair de dentro do lar. E o pai está sendo anulado. Famílias estão sendo destruídas. Famílias estão sendo despedaçadas, desfeitas. Porque a figura do pai dentro de um lar é extremamente importante. Essa sociedade aí fora está anulando a figura do pai. Está dizendo e colocando na cabeça das mulheres: você não precisa de homem para ser feliz. Você não precisa de homem para criar os seus filhos. Você não precisa de homem para colocar arroz e feijão na sua mesa. E isso, irmãos, é antibíblico. A Bíblia diz que o homem é provedor. A Bíblia diz que o homem
tem a figura da proteção, tem a figura do macho, do leão, que chega para proteger, para dar guarida, para dar proteção à sua esposa e os seus filhos. Não tem como, irmãos, a gente anular isso. É mentira da sociedade. A Bíblia diz que Deus levantou Adão para ser o cabeça da mulher. Então é isso que nós vamos aprender no dia de hoje, que o homem precisa assumir a sua responsabilidade para glorificar o nome do Senhor em todas as suas obras, comportamentos e atos dentro da sua casa. A figura do homem não pode ser anulada. Macho, a figura masculina não pode sair do meio da família. A sociedade prega ao contrário. Há casos e casos, irmãos. Tem mulheres de fibra que sustentam uma casa sozinha. Mas a Bíblia diz isso? Não, a Bíblia diz que é o homem, a responsabilidade é dele. É desonroso para um homem quando uma mulher ou os próprios filhos tomam a iniciativa de tudo dentro de uma casa. Eu acho feio, irmão. Eu me sinto envergonhado quando eu vejo numa condição em que a mulher toma a iniciativa de tudo e o homem vive de braços cruzados. Eu fico envergonhado pela pessoa. Eu fico envergonhado pela figura dele. Porque eu acho que a figura masculina dentro do lar, irmão, é uma figura de iniciativa. É uma figura de colocar a mão no arado e falar, não, deixa que eu faço. Deixa que eu me viro. Opa, deixa que eu dou um jeito nisso aqui. Isso, irmãos, não pode acontecer. Quarta coisa. Está no verso número 5. Eu quero que a igreja leia para mim. Salmo 128, verso número 5. Vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3. Quais são os valores que nós já citamos até aqui? Primeiro, é o temor que está saindo de dentro dos nossos lares. O temor a Deus, o respeito, a honra a Deus. Segunda coisa, valores que Deus quer recuperar nos dias de hoje, é a união dentro de casa. Terceira coisa, o valor que Deus quer recuperar dentro dos lares é a responsabilidade masculina, que não pode ser anulada. Quarta coisa, uma família bem estruturada é uma sociedade saudável. Conforme você leu no verso de número 5, irmãos, diz o texto assim, ó: o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém. Perceba, irmãos, que na vida do salmista, segundo a ótica do salmista, tudo começa dentro do lar e se expande para fora. Porque quando a gente tem uma família estruturada, a gente tem uma sociedade saudável. Quando a gente tem uma família estruturada, a gente tem uma empresa saudável. Quando a gente tem uma família estruturada dentro de casa, pautada totalmente na Bíblia, a gente tem uma igreja estruturada. Você já viu a situação de um pastor começa a perder o controle dentro da sua casa, irmãos? As coisas começam a desandar na igreja, porque não combina. Quando isso começa a acontecer, ou isso está acontecendo, ele precisa sair de cena, arrumar a sua casa e voltar numa próxima oportunidade. Por isso que a nossa sociedade está destruída, porque começa dentro de casa. De casa vai para o mundo, para a rua, até chegar na igreja, que é o contexto onde nós estamos inseridos. Jerusalém, aqui citado no versículo 5, é sinônimo da igreja, da sociedade secular. Este versículo aqui ensina que a igreja começa em casa, conforme eu disse no início. A igreja começa dentro da minha casa. Eu não começo a cultuar ao Senhor quando eu chego aqui. Está errado isso. O meu culto tem que começar em casa.
O meu culto tem que começar lá no meu lar. O que eu vou louvar hoje? O que eu vou pregar hoje? O que eu vou oferecer hoje? O que eu vou dar para Ele hoje? O meu culto começa lá. Deve começar lá. Precisa começar em casa. Para que aqui, irmãos, possa ser somente uma extensão daquilo que eu comecei em casa. Começa em casa e expande para a igreja e para a sociedade. A gente sabe, irmão. A gente sabe, a gente já está cansado de ver isso. Como as pessoas, como projetos estão sendo destruídos. Porque tudo começa dentro do lar. Com palavras de maldição ditas. Com palavras mal colocadas dentro do lar. Para os filhos. Irmãos, se tem uma coisa que eu nunca consegui fazer, é xingar minhas filhas. Seja do que for. Da palavra mais simples que você possa imaginar, que você possa pensar. A palavra mais simples. Não xinga os seus filhos. Não amaldiçoa a sua casa, o seu marido. Não amaldiçoa o seu lar. Não fale palavras ou qualquer palavra dentro da sua casa. Porque a sua casa tem que ser uma extensão dos céus. A sua casa tem que ser uma extensão daquilo que Deus estabeleceu lá nos céus. Um lugar de adoração, um lugar de paz. Irmãos, eu confesso para vocês que eu sou taxado como chato no quintal de casa. Porque quando eu chego do trabalho, irmãos, se não tiver culto, eu gosto de ficar só eu e minha família. Se tiver os meus sobrinhos lá, já mando subir, ó, vai embora, vai para sua casa. Se tiver qualquer pessoa lá, eu já fecho a cara, a não ser que seja irmã da minha esposa, a Gabriela, às vezes está lá, e Yasmin, né, está ali tratando de um assunto de família, vendo que não vê há muito tempo. Eu não ligo. Agora, ficar dentro de casa o tempo todo, às vezes eu estou de folga, que nem no sábado, no domingo, acordo cedo, o sobrinho já desce, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, e fica a tarde toda. Isso aí, irmãos, eu não gosto. Eu não gosto porque tira um pouquinho da nossa privacidade, tira um pouquinho da nossa paz, tira um pouquinho da nossa comunhão em família. Eu já mando subir, já mando desaparecer, porque eu acho, irmãos, que o ambiente de casa tem que ser um ambiente muito peculiar. Tem que ser pessoas selecionadas para você chamar, convidar. Vamos lá, vamos lá, a gente janta, a gente almoça, a gente toma café, a gente conversa, a gente queima uma carne, a gente toma uma Coca-Cola. Agora esse negócio de ficar sempre, todo dia, toda hora, toda semana. Isso aí, irmãos, ó, é uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto, a minha esposa sabe disso. E no quintal eu tenho essa fama, talvez, de ser uma pessoa chata. Só que eu zelo muito por aquele ambiente chamado casa, em que eu estou ali, eu faço uma brincadeira com as meninas, faço uma brincadeira com a missionária. Se bem que o homem está o dia inteiro, né, quando está de folga, ele fica atazanando a mulher. Ele fica tirando a paz da mulher. Não é, Caio? Mas é um ambiente gostoso, irmãos. A gente precisa ter isso dentro da nossa casa. Agora, uma casa onde as pessoas estão sempre o dia inteiro dentro da sua casa, tira a sua paz, tira a sua tranquilidade. Você vai querer andar de cueca dentro de casa? Não pode. De cueca e meia, né, Dal? Quer dar um rolê dentro de casa sem camisa? Não pode, porque o peste está lá na sala, na cozinha, não sai de lá. Em casa mesmo é a cozinha, o banheiro num canto e os quartos lá pro fundo. Se tiver um peste na cozinha, eu tenho que sair do banheiro de toalha, colocar a roupa com o corpo todo molhado, passar pela cozinha para poder ir lá pro quarto para poder se tocar. Você percebe, irmãos, como tira a nossa paz? Um ambiente desse aí, eu valorizo demais. Eu valorizo demais. E você precisa valorizar isso. Você que é vó, você que é vô, que vê lá as crianças, né, o dia todo lá enchendo o saco. Manda esse pessoal embora para casa. Deixa eu ficar aqui sozinho com a minha velha. Deixa eu ficar aqui sozinho, escutando meus louvores, coloca uma pregação, coloca uma mensagem, sei lá. Faça alguma coisa dentro da sua casa para que a paz possa reinar dentro do seu lar.
Eu vejo tantas pessoas falando: ah, pastor, eu tenho que mudar de casa, porque não dá certo morar dentro da casa da mãe, lá do pai, do sobrinho, do tio. Não dá certo, não dá certo. Tá em casa dá. Lá em casa dá, pelo menos dá certo. Quinta e última coisa, irmãos, para a gente encerrar, versículo 6. Vamos lá? Toda a igreja, versículo 6. 1, 2, 3. E verá os filhos dos teus. Você sabe do que está falando isso aqui, irmãos? Está falando de legado. Está falando o que é que você vai deixar para as próximas gerações. O texto do salmista está dizendo assim, ó: o que é que você vai deixar para os seus filhos? O que é que você vai deixar para os seus netos? Quando o seu filho, seus netos, seus sobrinhos olha para você, eles têm vontade de servir a Deus? Ou eles têm vontade de nem pisar o pé na igreja? Quando as minhas filhas olham para mim, elas têm vontade, têm sede de Deus? Ou elas têm raiva? Elas têm ódio? Eu conheci um rapaz onde eu trabalhei, numa logística aqui perto, e ele sempre falava mal da igreja. Sempre falava mal da igreja. Mas era um rapaz muito gente boa. E o nome dele, inclusive, é Oséias. Nome de profeta. Aí eu sempre brincava com ele, nome de profeta, nome de profeta. E quando ele ia se referir à igreja, ele sempre falava mal da igreja. Aí um dia nós conversando no horário do café. Aí nós conversando, conversa vai, conversa vem. Aí nós entramos num assunto de igreja, começamos a falar de pai, de mãe. Eu falei assim: eu não gosto de igreja não. Eu falei: mas por que você não gosta de igreja? Porque eu apanhava muito do meu pai para poder ir para a igreja quando eu era criança. Meu pai espancava a gente para poder ir para a igreja. Em outras palavras, meu pai me obrigava. Mesmo eu não querendo ir, meu pai me obrigava. Você percebe, irmão? Como que um pai anulou a sede que um filho poderia ter pela presença de Deus? Como que um pai consegue fazer com que os filhos sejam oprimidos para poder servir a Deus? E aí quando cresce não quer nem saber da igreja. A minha filha vai fazer 15 anos agora, a Mel se batizou nesse ano. Tinha a possibilidade de se batizar com 12, eu nunca obriguei. Sempre deixei que ela escolhesse. Nunca falei: e aí, Mel, nós vamos se batizar? Nunca fiz isso. Sempre deixei para ela escolher. E aí, Mel, vai se batizar? Vou. Vai se batizar? Vou. Mas perguntava por quê? Porque eu, na função de pastor dela, eu preciso perguntar para ela: e aí? E o batismo? Mas obrigar, falar que você precisa, você tem, não. Porque eu sei, irmãos, qual é a responsabilidade que Deus vai cobrar dela depois. E aí eu pergunto novamente: qual é a impressão que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Os nossos filhos e os nossos netos, eles têm vontade de servir a Deus? Ou eles têm raiva desse ambiente chamado igreja? Por causa da obrigação, por causa da maneira como nós se comportamos. Nós não vamos deixar legado para os nossos filhos. Olha só, irmãos, que interessante. Quando as coisas de Deus se tornam opcional para os pais, acabam se tornando desnecessária para os filhos. Eu vou repetir para você essa frase que eu vi há 2 semanas atrás no estado do pastor Bill, e eu fiquei pensando, remoendo. E quando eu estava montando esse esboço aqui, eu lembrei dessa frase: quando as coisas de Deus se tornam opcional para os pais, acabam se tornando desnecessária para quem? Para os filhos. E aí, papai, mamãe, vovó e vovô, como é que você tem tratado as coisas de Deus? Vai refletir nos seus filhos. Ah, depois eu faço. Para Deus depois eu dou. Para Deus depois eu vou. Para Deus depois eu dou um jeito. Como é que nós estamos tratando as coisas de Deus perto dos nossos filhos?
Como é que os nossos filhos estão olhando e pensando, meu Deus, meu pai prega, mas não é aquilo que ele prega. Meu pai prega, mas não é nada daquilo que ele está pregando. Ele está vivendo outra coisa. Tem alguma coisa errada aí. Só levar para a igreja não educa. E eu sempre falo isso aqui quando nós vamos apresentar uma criança. E às vezes as pessoas já me questionam, pastor, mas a pessoa não é crente, está apresentando uma criança. Pois bem, é melhor ela apresentar aqui do que apresentar no centro de macumba. É melhor ela apresentar aqui do que batizar na igreja católica. Porque não faz sentido. Agora, o que é mais interessante nisso, irmãos, que eu sempre falo, mais importante do que apresentar é educar. Porque não adianta eu apresentar aqui no altar e não educar nos caminhos do Senhor. Não adianta eu apresentar aqui no altar e quando chega no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu não apresento, aliás, eu não educo da maneira que precisa ser educado. Como eu disse no começo do salmo, a nossa casa precisa ser uma extensão dos céus. Porque quando a minha casa é uma extensão dos céus, os meus filhos vão respeitar mais ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas quando a minha casa, irmãos, é um ambiente de tribulação, de bagunça, de destemor a Deus, nem sei se existe essa palavra. Aí, irmãos, os nossos filhos não vão crescer com sede e vontade de servir a Deus. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz. Eu estou falando de legado, o que nós vamos deixar para os nossos filhos. E o texto aqui está dizendo uma frase que eu vi em algum lugar: o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz que existe de poder educar os nossos filhos. E aí eu pergunto para você de novo: qual é o legado que nós estamos deixando para essa galerinha que está vindo aí? O que é que eu estou deixando para as minhas filhas de legado? As minhas filhas estão crescendo com sede de Deus, com vontade de servir a Deus, quando ela vê o exemplo do pai e da mãe? Os seus filhos estão crescendo com sede de Deus, com vontade de Deus? Esses dias atrás a Aline veio me falar do Rafa. O Rafa falou que queria comprar um terninho, vai ficar igual o pastor. Eu achei isso lindo. Parece pouco isso, né? Mas a criança, irmãos, está crescendo com essa mentalidade. Ela está vendo num ministro de Deus algo que ela possa ser no futuro. Está repreendido, pastor, ser pastor. Ser pastor é uma bênção. Ser missionário é uma bênção. Ser esposa de pastor é uma bênção. Eu estou falando isso sem demagogia, sem hipocrisia. Porque a gente não pode olhar só para as dificuldades. A gente não pode olhar só para aquilo que traz talvez dor, que traz aflição. Isso aí, irmão, é uma consequência da caminhada. Você sendo pastor ou sendo membro, você vai sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Do mesmo jeito, não vai mudar nada. Até porque isso é uma bênção de Deus para mim, para a sua vida. Isso é estabelecido por Deus. E aí eu pergunto para você novamente: qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Um legado de palavrão? Um legado de mentira? Um legado de engano? Um legado de uma pessoa que não tem compromisso com as suas palavras, não sustenta de pé o que fala sentado? Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Um legado de uma pessoa que compra e não paga? Um legado de uma pessoa que engana, que quer enganar, que quer mentir para as pessoas para poder se sair bem na vida? Ou é um legado de glória, de louvor, de adoração a Deus? Daqui 20, 30 anos, quando você fechar os seus olhos, seus filhos forem falar de você, as minhas filhas forem falar de mim, os seus filhos, seus netos forem falar de você, o que você acha que eles vão falar? Como que era o seu avô, o seu pai? Não
peraí, eu tenho que me arrumar na cadeira para poder falar desse cara, para poder falar dessa mulher. Porque eles eram fora da curva. Adoravam a Deus independentemente da situação que eles estavam passando. Eles serviam a Deus ainda que lhe causasse algum prejuízo na sociedade. Eles não tinham tempo ruim. Eles adoravam a Deus com força. Deus nesta noite quer levantar uma família fortificada. Deus nesta noite quer levantar uma família fortalecida, uma família estruturada. Recebe isso para a sua vida. Deus nesta noite quer levantar uma família estruturada na palavra de Deus, para que você possa ser uma bênção para as demais gerações, para que você possa ser uma bênção para esta sociedade. Deus está dizendo para nós nesta noite: se tu uma bênção, e o meu nome vai ser glorificado na sua vida. Você recebe essa palavra? Aplauda Jesus nesta noite. Glória a Deus. Bate